Tá, gente? O som. Deixa eu aumentar aqui de uma vez. Boa noite a todos os companheiros aí, né? Vamos dar início ao nosso estudo da noite, né? Nós estamos aí estudando o Evangelho de Mateus, no capítulo 16, né? Dando continuidade, né? Ao nosso estudo da quinta-feira, né? Que se Deus quiser, esse ano ainda volta, né? A ser presencial lá no Francisco, né? A partir talvez de fevereiro aí, se Deus quiser, a gente consegue retornar aí com o estudo. Né, vamos iniciar com a nossa prece, né, pedindo a Jesus que neste momento possa nos envolver com seu amor, com a sua luz, com a sua paz, possa envolver aqueles que amamos, aqueles que precisam de carinho, de afeto, os companheiros que estão passando pelas provas da solidão, da dificuldade, da tristeza, os companheiros que estão pensando no ato do suicídio, que recebam lenitivo, força, para afastarem do coração essa ideia. Pelos companheiros que se entregaram à depressão, à tristeza, e por isso cometeram o suicídio, que eles sejam também, neste momento, beneficiados pelas vibrações deste amor. Abençoa, Senhor, a nossa casa, a nossa família, aqueles que amamos e que convivem conosco, no dia a dia, no trabalho, e no aprendizado da vida. Fica conosco, divino amigo, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, né, estamos dando início aí a mais um estudo, né, nossa quinta-feira, né, aqui na Bíbliazinha aqui, né, lembrando que a gente está estudando o Evangelho de Mateus, né, à luz da doutrina espírita. Nós estamos no capítulo 16 do Evangelho, né, nós estamos aí acompanhando, né, o relato, né, do nosso querido Levi, né, do nosso querido cobrador de impostos de Cafarnaum, acerca das construções, dos ensinos, né, dos trabalhos do Cristo. Né, nós estamos acompanhando aí, né, esse apóstolo iluminado, né, que traz para a gente as suas reminiscências, né, as suas lembranças, né, através da palavra escrita, né, depois de 2000 anos, né, ainda aí confortando os nossos corações, as nossas mentes, né? E quando a gente lê o Evangelho, a gente traz de volta aquele perfume do Cristo, né? Que nós tanto precisamos hoje, né? Nesse século XXI aí, tão cheio de dificuldades, de dores, de provas, né? Tão cheio aí de contradições, que é o que nós vivemos, né? Como a gente tem feito, né? A gente está sempre lendo a mensagem dos amigos espirituais, né? Hoje, né, nós vamos ler aqui mais uma mensagem antes da gente estar começando, né, a parte da leitura do Evangelho, né? Então a gente vai ler uma mensagem do nosso amigo Liel, né, sobre o texto do dia, né, sobre o capítulo 16 de Mateus. E aí, né, para dar o início aí ao nosso pensamento, a nossa reflexão, né, todo mundo que está chegando aí, estamos no capítulo 16 do Evangelho de Mateus. Tá? A gente vai ler uma mensagem aí que nossos amigos espirituais trouxeram sobre o texto. E aí nós vamos começar o estudo. Quem quiser perguntar, quem quiser, né, comentar, por favor, fique à vontade. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Sinal do céu é todo aquele que está escrito em nossa consciência. Ao pedido insensato dos fariseus e dos saduceus, que esperavam no exterior a prova daquilo que já intuíam e sentiam dentro de si, o mestre responde com a palavra da verdade. Não haveria sinal externo que convencesse aqueles que desejavam permanecer na escuridão. O único sinal dado seria o do profeta Jonas. Para os doutores da lei, o símbolo na resposta era claro. Instruídos nas tradições e símbolos judaicos, sabiam eles que o mestre se referia ao profeta, que, fugindo das suas responsabilidades espirituais, se achou engolido pelo grande peixe. Jonas representa todos aqueles que fogem dos compromissos assumidos diante da própria elevação, e que, apesar de momentaneamente preso na ilusão da matéria, o peixe do mar, não tardaria a ser vomitado na praia da realidade maior. O sinal de Jonas, que o mestre indica, é o momento de reencontro com a verdade que eles mesmos conheciam e negavam, a verdade de que o Messias estava entre eles. Assim, a resposta de Jesus é:
nenhum sinal será dado a vocês, senão o choque do despertar. Serão vomitados das ilusões pelas dores que escolheram cultivar. Mas assim como o profeta encontrou seu rumo após a ilusão e a fuga momentânea, esses mesmos fariseus e saduceus encontrariam no futuro o amor de Jesus. Pensa nisso, amigo, e viva. Então essa mensagem aí, acabei, para a gente começar a meditar sobre o tema dessa manhã, ou dessa noite. Eu estou com a manhã aqui, que a gente tem um estudo de manhã outro dia. Então o que acontece, gente? Os amigos espirituais, eles dão a ideia, do contexto aí que nós vamos encontrar Jesus mais uma vez envolvido, em conversações com os fariseus, com os doutores da lei, com aqueles companheiros lá que estavam sempre, questionando o Messias. Então vamos lá. Está anotado aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 16. Foram ter com ele os fariseus e saduceus para o tentarem. Pediram-lhe que lhes mostrasse algum prodígio do céu. Então Jesus estava lendo, isso aqui, você lembra que Jesus vai passar de Magadã, que é Magdala, que é a região onde que a Maria de Magdala vivia, ou Maria Madalena, dentro aí da nomenclatura da igreja, a igreja, a portuguesa os nomes, então virou Maria Madalena, então não de Magdala, ou de Magdal, como era o nome da cidade, da aldeia de onde ela veio. E aí ele vai, e encontram com ele os saduceus e os fariseus. É interessante que foram os dois grupos, os saduceus e os fariseus, eles eram rivais, eles não tinham muito amor um pelo outro, não. O grupo dos fariseus e o grupo dos saduceus eram como dois partidos políticos, tá? Imagina hoje a direita e a esquerda, seria mais ou menos essa, a representação, do Mateus, que o Mateus está dando aqui, para os saduceus e para os fariseus. Eram partidos religiosos com conteúdo político, tá? Eram partidos religiosos com conteúdo político. E dessa forma, eles tinham todas as suas disputas, eles tinham todas as suas questões, a serem tratadas, e que normalmente geravam grande rivalidade entre eles, tá? Os saduceus, eles eram mais tradicionalistas, eles acreditavam apenas nos 5 primeiros livros da Bíblia, no Torá, que é os livros que são atribuídos a Moisés, Já os saduceus, é o contrário, os saduceus eram mais legalistas e os fariseus eram mais progressistas, por mais que isso seja estranho para a gente imaginar hoje, vocês não tem imaginar como é que era o negócio na época de Jesus. Os progressistas, o pessoal que queria ir além, os liberais no sentido do conhecimento, das coisas todas, eram os fariseus, tá? Os fariseus, eles tinham muita influência da cultura grega, Eles acreditavam em alma, em espírito do outro mundo, em vida depois da morte, coisa que os saduceus não acreditavam, tá? Os saduceus acreditavam que existia Deus, você agrada a Deus, você vai ser feliz na sua vida. Pronto, acabou. Morreu, acabou. Tá? Essa era a crença dos saduceus. Os fariseus não, eles acreditavam em anjo, em espírito do outro mundo, que voltava, que tinha um mundo espiritual do jeito que eles imaginavam, tá? Não era igual o que a gente imagina hoje, o que a gente entende hoje, Mas eles acreditavam em conceitos muito próprios, herdados da cultura grega, tá? Os fariseus tinham essa vamos dizer assim, essa qualidade, Eles tinham uma influência grega muito forte, tá? Então, assim, os saduceus eram os caras da tradição, tá certo? Política e religião era uma coisa só, com certeza, era tudo misturado, Então, os partidos religiosos também eram partidos de ideais políticos, tá? Então, tinha lá a seita dos fariseus, dos doutores da lei, dos saduceus, mas tanto o fariseu quanto o saduceu podia ser doutor da lei. Doutor da lei era uma profissão, tá? Saduceu e fariseu é como se fosse um partido político. Doutor da lei era uma profissão, escriba era uma profissão. Então o cara podia ser fariseu e doutor da lei, ou fariseu, escriba e doutor da lei, o caso do Gamaliel, O Paulo de Tarso era fariseu e doutor da lei, tá? E tinha, por exemplo, o cara que era saduceu e doutor da lei, tá? Então, assim, eram coisas diferentes, tá? Então, fariseu, saduceu, essênio era a religião do cara, vamos dizer assim, o espectro religioso, evangélico, católico, basicamente isso, tá? Doutor da lei
escriba era a profissão que o cara tinha, tá? Que normalmente estava vinculado, né? Porque era a classe dominante. E tinha os sacerdotes. Os sacerdotes, tá? Eles podiam ser fariseus, podiam ser saduceus, podiam ser doutor da lei, podiam ser tudo. O sacerdote era quem tinha o direito de realizar os rituais religiosos no templo, que eles eram de uma tribo específica chamada tribo de Levi. Então todo mundo nascia sacerdote. Então você nasceu naquela família, que era a família de Levi, que era gigante, né? É uma tribo, né? Você era sacerdote, você podia ir lá no templo aprender a ser sacerdote, tá? Você podia trabalhar no templo, tá? Se você quisesse, você podia ser um sacerdote fariseu ou saduceu, ou você podia ser um doutor da lei, podia ser o que você quisesse, mas sacerdote era de nascença. Só quem nascia naquela tribo, que era a tribo do Moisés, né? O Moisés que viveu quase 2000 anos antes de Jesus, podia ser sacerdote, tá? Que eram os levitas, tá? Então tudo que tinha a ver com o templo, desde o cara que limpava o chão do templo até o sumo sacerdote, ele era da família dos levitas, tá? Os outros não podiam nem pôr a mão, tá? Porque eram as regras religiosas. Mas tudo bem, estou só trazendo aqui para a gente contextualizar. E aí vai, né? Os saduceus e os fariseus juntos, né? Naquela discussão que eles sempre tinham, né? Tem uma passagem interessante no Atos Apóstolos, né? Que o Paulo era fariseu, né? E aí o Paulo estava lá para apanhar lá dos saduceus e dos fariseus, eles jogam a polêmica religiosa deles no meio lá, fala assim, não, eles estão me condenando aqui porque eu sou filho de fariseu, meu pai era fariseu, minha mãe era, né, era judia também, e eles estão me condenando porque eu acredito na ressurreição, que é uma crença dos fariseus que os saduceus não acreditavam. Aí o Paulo começou a quebrar entre eles. Os fariseus começaram a defender o Paulo, né, por causa da ideia que o Paulo jogou, apesar de odiar ele também, mas tipo assim, né, ele tá falando uma coisa que nós acreditamos. Então eles começaram a brigar, né, e o Paulo cascou fora, né, o cara prendeu o Paulo, levou ele, né, ele evitou de ser linchado ali no momento pelo grupo, porque ele jogou um contra o outro. Mas tá, vamos voltar. Então eles se aproximam de Jesus, né, membros desse grupo religioso, né, não fala quem, né? Não fala se talvez estivesse ali entre aqueles fariseus, talvez o Nicodemos ou José de Arimateia, né? Ou outros, né? Que eram, vamos dizer assim, simpáticos a Jesus. Você vai ver que muitos fariseus eram simpáticos a Jesus, né? O próprio Nicodemos, o próprio José de Arimateia, o próprio Simão, leproso, que eles chamam de leproso, porque foi um que Jesus curou, né? E depois vai vir o Gamaliel, o próprio Paulo de Tarso, né? Todos eles eram fariseus, tá? Muitos fariseus depois converteram, o saduceu era dificílimo, porque o saduceu não aceitava nada diferente, eles eram os mais radicais com aquilo que eles acreditavam. O saduceu não saía 1 milímetro daquilo que estava nos 5 livros do Moisés. Se o profeta tivesse falado, eles mandavam o profeta pastar, porque não estava escrito no livro do Moisés. Tá? Então vocês vão ver que muitos fariseus se tornam cristãos. Né? E alguns são até seguidores de Jesus, como eu falei, o Nicodemos, o José de Arimateia, famosos até, né? Mas você não vê nenhum saduceu, tá? Porque o saduceu é o cara da mente fechada mesmo, tá? Da mente presa mesmo, tá? E eles vão e pedem para Jesus um sinal do céu, né? Tipo assim, prova pra gente que você é o Messias, né? Porque os sinais, né, eram distintos, né? Assim, Deus mostrou que Moisés estava com ele, porque parecia uma nuvem gigante lá que andava na frente do Moisés. O Moisés fazia milagre, o Moisés fazia isso, né? O Moisés fazia chover fogo do céu na cabeça do faraó. Faz um negócio desse aí, bota os romanos para correr, joga os relâmpagos na cabeça lá do Pôncio Pilatos lá, mostra pra gente que é o Messias. Os essênios, né? Aí, Renato, tudo bem? Né? Os essênios eram a terceira seita que era afastada da política, tá? Os essênios, eles não tinham relação política e, né, e não tinham relação com o templo de Israel. Os essênios, eles acreditam. Os essênios seriam hoje como um pessoal que vive nos monastérios separados, que fogem do convívio das pessoas, tá? Os essênios, eles queriam ser puros, então eles saíam do convívio, que aquilo tudo era corrompido, os fariseus eram corrompidos, o doutor da lei era corrompido, na visão deles, tá, gente? Então eles se afastavam do convívio das pessoas, tá? É uma terceira seita menor, né, e menos expressiva do que os fariseus e os saduceus, porque os fariseus e os saduceus eram quem governava, né, em realidade o povo de Israel. Os essênios, eles viviam afastados, tá? Para você virar a essência, tinha que largar tudo e morar lá na montanha com eles lá e seguir um monte de norma lá que eles tinham lá, né, que, né, apesar que os essênios eram mais espiritualizados, tá? Eu tô falando aqui genericamente, tá, gente? Claro que tinha fariseu que era mais espiritualizado, como tinha saduceu também, que devia ser um grande espírito, só que eles tinham uma visões diferentes. Existem muitos saduceus na atualidade. Sim, é interessante que uma vez que o Lucas falou para mim que uma das religiões que herdou a tradição dos saduceus
né? Esse apego, e até muitos são saduceus reencarnados, sabe qual que é? Os testemunhos de Jeová. Os testemunhos de Jeová, eles são totalmente apegados ao Antigo Testamento. Não acreditam em vida depois da morte, igual os fariseus não acreditam, né? Acreditam que Deus pode salvar um ou outro escolhido, né? São muito apegados à regra e não saem nada daquilo que a liderança deles fala. Né? Então, uma vez o Lucas falou assim que, espiritualmente falando, né, o pessoal que criou os testemunhos de Jeová, né, e a liderança, e muitos dos que estão encarnados, né, claro que não todos, que tem muito mais do que tinha fariseu na época de Jesus, são saduceus reencarnados. Tá? Eles revivem muita coisa que essa seita judaica tinha. Então, é certo que tem muito saduceu reencarnado lá nos testemunhos de Jeová. Né? Já estou falando de Jesus, já deu uma melhorada. Né? Então, a gente, né, você vê que a coisa vai progredindo. Né? Mas tem uma mesma construção, não só teológica, né, que são as ideias acerca de Deus, da imortalidade, da vida, né? Como também a construção de quê? De método. Tá? É bem interessante, né? Comparar depois os dois para a gente ver, né, como é que um herda do outro. Né? Os saduceus já eram mais misturados, eles aceitavam coisa diferente, eles pegavam muita coisa da cultura grega, eles gostavam dos filósofos. Né? Você vê lá o Paulo, né? Paulo, o sonho dele era para a Grécia. Né? O sonho do Paulo era juntar a lei de Moisés e a filosofia grega. Falou que ia ser, né, dominar o mundo. Né? Ele achava, né? Mais ou menos, né? Ele achava. Né? Não é tanto assim não, mas ele achava. Né, meus amigos? Mas nós estamos falando aqui. E aí, o que acontece? E os judeus ortodoxos de hoje em dia? Aí os ortodoxos, gente, eles são mais, assim, hoje, né, o ramo que sobreviveu foi o farisaísmo. Então, assim, os judeus ortodoxos, eles puxam para o farisaísmo, tá? Não existe mais essa seita, não existe mais esse nome. Mas vamos dizer assim, os fariseus deram origem ao judaísmo ortodoxo atual. Vamos dizer assim, o saduceu quase não tem, né? Talvez uma ou outra tradição, aí, uma coisa assim, que passou muito, né? Carlos Teixeira, você sabe alguma coisa sobre o filósofo Sêneca? Ele era contemporâneo de Paulo e eu ouvi dizer que trocaram ideias sobre filosofia. O Sêneca, né, ele era o preceptor do Nero, né? Na verdade, assim, ele nunca conheceu o Paulo, até porque o Sêneca meio que desprezava os cristãos, tá? O Sêneca achava que os cristãos eram um pessoal, né? Essa ideia do Paulo ter conversado com o Sêneca vem de um filme chamado Covardes, que passou que é um filme daqueles da década de 60, 70, né? Muito legal, aliás, eu gosto muito desse filmão antigo, aqueles épicos, né? Da década de 60, né? Que aparece o Paulo, né? E aparece lá o Sêneca. Mas o que acontece? O pensamento do Sêneca, né? O filósofo, ele foi professor do Nero, aquele maluco, tá? Mas ele não tem culpa da loucura do aluno dele, né? Enquanto o Sêneca, vamos dizer assim, ditava as rédeas do Nero, ele foi um bom governante. No dia que ele mandou o Sêneca pastar, né, e depois ele mandou o Sêneca suicidar também, né, ele falou assim, você faz favor de se suicidar aí, né, eu vou te dar esse presente. Aí o Sêneca vai, obrigado, ele suicida e mandou uma carta pro Nero, né, falando todas as verdades que ele queria falar a vida inteira e não tinha coragem, né, e o Nero, né, tanto é que o Nero fica tão indignado que ele pega o corpo do Sêneca, né, que tinha cortado os pulsos dentro do banho, né, sob ordem do Nero, e manda açoitar e enforcar o corpo. Né, porque ele não podia matar ele de novo, né, então ele tentou matar, né, loucura do Nero, né, mas assim, o Sêneca, ele tem ela é muito interessante, por quê? Porque a filosofia que o Sêneca seguia, chamada estoicismo, né, tem muito em comum com o cristianismo, mas muito em comum mesmo, né? Talvez não na questão de você ser impassível e insensível diante de tudo, né? Porque os estoicos, eles buscavam estar sempre no estado de equilíbrio pleno, né? Nem alegre demais, nem triste, né? Sempre num ponto de equilíbrio, mas, né, o estoicismo que o Sêneca, né, ele escreve sobre isso, né, tem várias obras dele, né, eu gosto muito do que ele escreve. Você vê que o Sêneca, ele defende muito a questão da virtude pela virtude, de fazer o certo pelo certo, né, de ser um homem superior às suas paixões. Bate tudo com os conceitos de Jesus. Né? Talvez se o Sêneca tivesse a oportunidade de ter conversado com um dos apóstolos ou, né, com o próprio Cristo, o Sêneca teria se tornado cristão. Né, como Gamaliel, né, o Sêneca é um dos grandes luminares da história da humanidade, né, as ideias do Sêneca são profundíssimas, né, e tem muito conteúdo profundo ali, né, eu até brinco com os amigos, se Jesus não tivesse vindo e não existisse cristianismo e evangelho, eu ia ser estoico, eu ia ser seguidor da doutrina do Sêneca, tá? Porque para mim é a doutrina mais próxima do evangelho de Jesus. Claro que tem as suas, como eu falei, uma neutralidade excessiva, né, que eles tinham lá diante de tudo, né, mas é um grande espírito. Sim, com certeza. E foi contemporâneo do Paulo, foi contemporâneo de Jesus. Né? Enquanto Jesus estava lá conversando com os fariseus e doutores da lei, o Sêneca estava lá educando o Nero, criança ainda. Né?
E infelizmente, né, a loucura do Nero era a tal ponto que não deu, né? Por mais que ele tivesse um grande mentor espiritual, né, que o Sêneca o era, né, encarnado, vamos dizer assim, né? O Nero não conseguiu, né, se elevar, né, diante das próprias, né, debilidades mentais que ele carregava, né? Ele era uma pessoa perturbada mentalmente, né, e tinha uma série de outras perturbações que não vem ao caso aqui, né? Mas o Sêneca é uma entidade luminar, não? Bom, né? Eu admiro demais o Sêneca, nossa, né? Um dos espíritos que eu acho mais fenomenais, né, na minha opinião. Então vamos lá, né? Então os saduceus e os fariseus pedem a Jesus um sinal do céu, né? Eles querem que Jesus mostre para eles, olha, você é o Messias, mostre pra gente, né? E o sinal do céu é alguma coisa que mexa com a consciência, né? Eles querem ser abalados na consciência, porque o céu, né, espiritualmente falando e evangelicamente falando e na Bíblia, né, céu é a representação da nossa consciência. Lembra que céu e inferno, né, tá lá no livro dos Espíritos, né, os Espíritos falam isso por Kardec. Céu e inferno são estados de consciência. Onde a consciência está culpada, eu vivo no inferno. Onde a consciência está em paz, eu estou no céu. Os bons espíritos, né, eles representam e vivenciam aquilo que a consciência deles dizem. Então eles estão sempre num plano iluminado, onde quer que eles estejam. Eles podem estar lá no umbral, no meio da lama, lá tratando os outros, lá nas trevas, cuidando de espírito sofredor, que estão em equilíbrio. Já o espírito doente, né, que carrega dentro de si a consciência culpada, ele carrega o inferno dele onde ele estiver. Ele pode estar no nosso lar, ele pode estar no templo, no lugar mais lindo do mundo, né, que a consciência dele está atormentada por aquilo que ele é de verdade, por aquilo que ele faz ou deixa de fazer. Então, céu e inferno são estados de consciência. Então, eles queriam que Jesus mudasse a consciência deles. Então, o Messias muda a gente, faz a gente acreditar em você. Né? Basicamente foi isso que eles pediram. E olha só, né? Pediram-lhe que lhe mostrasse algum prodígio do céu. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: vós, quando vai chegando a noite, dizeis: haverá tempo sereno, porque o céu está vermelho. E de manhã haverá hoje tempestade, porque o céu mostra um avermelhado sombrio. O que Jesus está falando para eles? Você já tem capacidade de discernir, vocês não precisam de sinal, não. A consciência de vocês já está desperta. Né? Jesus está falando para eles assim, ó, se vocês olham para o clima da noite ou do dia, vocês sabem o que vai vir. Né? Se vai vir chuva, se vai vir sol. Porque vocês têm discernimento e experiência. Vocês não precisam de sinal. Vocês precisam de acreditar no que vocês estão vendo, no que vocês já sabem. Lembra lá a mensagem do Léo? Né? Eles queriam que Jesus convencesse eles daquilo que eles mesmos já sabiam, que ele era o Messias. Mas eles não queriam acreditar. Por quê? Porque acreditar no Messias, que Jesus era o Messias, envolvia uma mudança de realidade, né, de vida, que eles não estavam prontos, que eles não queriam. Né? É muito difícil alguém que está sentado no poder, no mando, na vaidade, no egoísmo, abdicar disso em nome do Cristo. É muito difícil para a gente sair dessa vibração. E aqui, ó. Sabeis, pois, distinguir o clariz do céu e não podeis conhecer os sinais dos tempos? Jesus está falando assim, se vocês já têm discernimento, né, para discernir coisas básicas, vocês sabem discernir. Vocês não precisam de sinal, não. Sinal é para quem não acredita em nada, não sabe nada. Sinal é para primitivo. Primitivo no sentido de espíritos que estão nos primeiros passos do seu processo de aprendizado espiritual. Sinal é para o espírito primitivo, que não sabe. Ele vai ser impressionado pelos sentidos. Ele não vai entender, mas ele vai ver e vai sentir. Eles já tinham capacidade, né, de discernir, ou seja, de entender, né, quem era o Cristo através daquilo que ele ensinava e daquilo que ele fazia. E olha só. Esta geração perversa e adúltera pede um prodígio. Olha que interessante, né? Então Jesus chama eles de geração perversa e adúltera. Porque o que é perverter? É pegar algo, né? Você pega algo e muda o sentido daquilo. Pervertir, né? Eu transformei, eu perverti, né? E adúltera, o que é adúltero? O adúltero é alguém que se compromete com alguém e trai. Então olha o que Jesus está falando para eles. Vocês são pervertidos e adúlteros. O que Jesus está falando assim? Vocês têm conhecimento, vocês estão torcendo o que vocês já sabem e vocês prometeram e não estão cumprindo. Porque o nosso compromisso, antes da gente reencarnar, é que vocês iam me ajudar. Olha o que Jesus fala para eles. Geração perversa e adúltera. Né? Porque perverso para a gente, dentro da nossa
concepção atual é maldoso, né? Perverso é aquele que perverte, aquele que modifica, aquele que transforma algo. Então eu perverti. Eu peguei, né? Quer ver o que a gente fala de pervertido? A pessoa que tem, vamos pegar na questão sexual, né? A pessoa pega um retrato da criança e ela transforma aquilo num objeto de prazer sexual. Ela está pervertendo, ela está pegando algo que é bom, né? E está transformando em algo negativo. Então o que é? Eles pegavam o conhecimento espiritual que eles já tinham desde Moisés e eles estavam usando aquilo para negar Jesus. O conhecimento falava para eles, ó, esse cara é o Messias. Olha aqui, ó, lê, entende, ó, esse cara é o Messias. Fala, não, isso aqui prova que você não é o Messias. Eles estavam pervertendo, subvertendo, né? E eles eram adúlteros porque eles tinham um compromisso com Jesus no coração deles. Só que eles estavam fugindo. Aí Jesus vai usar o símbolo de quem? Do profeta Jonas, que fez a mesma coisa. Entendeu como é que eles vão pegar a questão? Olha só. Aí continua aqui, ó. Não lhe será dado outro prodígio senão o prodígio do profeta Jonas. Para a gente entender isso, nós temos que entender a história do profeta Jonas. O profeta Jonas, né, é um personagem semi-mitológico da Bíblia. Por que é semi-mitológico? Né? A gente fala semi-mitológico porque muitas das situações descritas na vida do Jonas, né, são quase que míticas, são quase mitos, né, porque são fora do escopo do real, vamos dizer assim. Né? Mas o profeta Jonas, ele tem uma história que tem um simbolismo muito profundo. Né? Então o que acontece? O profeta Jonas, ele viveu, né, cerca de 800 a 900 anos antes de Cristo. Né? Então ele foi um profeta do período médium, do médium, né? Médium, né? Também médium, né? Os profetas eram médios, né? Do período profético médio ali, né? Uns 900, 1000 anos antes de Jesus, mais ou menos isso, tá, gente? Não sei ao certo, é basicamente isso. E o que acontece, né? Os profetas, eles eram homens e mulheres, né? Tinha as profetisas também, apesar de não ter livro das profetisas, há relato delas na Bíblia, mas não há escrita delas, né? Mas tem relato que tinham, né? Eram profetas que nada mais eram do que intermediários do plano superior com o plano físico. E a função do profeta era trazer a palavra de Deus para o povo de Israel, basicamente isso. E aí o que acontece? Né? Foi dirigida a palavra do Senhor, ou seja, a Jonas, né? E o Jonas recebeu a missão da espiritualidade, que era pregar o arrependimento, né, para uma cidade chamada Nínive. Tá? Nínive é uma cidade próxima, uma cidade marítima, né? E o Jonas recebeu a missão de ir lá pregar para eles se arrependerem do que eles faziam de errado. Só que, o que acontece? Nínive estava em guerra com Israel. Tá? Nínive e Israel estavam em guerra. Uma guerra, né, daquelas cruentas, aquela guerra que demora muitos anos, estava em guerra. E aí o Jonas, né, quando ele escuta isso, ele fica indignado. Fala, mas Nínive, né? Se eu for lá pregar para eles, Deus vai perdoar os pecados dele e vai salvá-los. E o que o Jonas queria, né, como um bom nacionalista que ele era, ele queria que Nínive se lascasse. Né? Eles queriam, aí o que o Jonas pensou? Falou assim, ó, o Jonas pensou o seguinte, não vou lá pregar nada para esse povo de Nínive, Deus vai lá e vai destruir eles, ganham uma guerra. Beleza, resolvi o problema do meu povo. Né? E a espiritualidade ficava lá, Jonas vai para Nínive pregar. E o Jonas, sabendo que ele tinha esse compromisso, olha só como é que a analogia que Jesus está usando. O Jonas sabia que tinha um compromisso, que o certo era ir para Nínive, e ele começou a se esconder da face do Senhor, que é um termo, né, gente? Né? Porque ele não pôs a mãozinha no rosto e escondeu. Né? Esconder é fugir do compromisso. Né? Esconder da face do Senhor. Em determinado momento, o que aconteceu? Ele foge de Israel achando que vai diminuir a pressão espiritual sobre ele se ele saísse de Israel. Ele pega um navio, né, e foge. E no meio do navio, né, olha, o navio que passa pelas águas, né, a matéria, né, começa a ter tempestades, ou seja, começa a ter um monte de problema, né, um monte de problema material ali, ó, né, e a tripulação do navio, ou seja, aqueles que dividiam o dia a dia com Jonas, né, fala assim, alguém fez um trem errado aí, cada um reza pro seu Deus aí, porque o pau tá quebrando, nós vamos morrer. Aí o cara começou, um rezou pra Ator, outro rezou pro Poseidon, outro rezou pro Amon, outro rezou pra Moloque, outro rezou pro tal, e o Jonas lá quieto, ó, aí o comandante reza pro seu Deus aí, ó, algum Deus vai resolver aqui o nosso problema, né, todo mundo cada um tinha o seu, né. E aí uma das pessoas fala assim, ó, nós estamos aqui porque tem algum pecador, um homicida entre nós. Eles acreditavam, né, que tinha um assassino ali, alguma coisa, né. E aí o Jonas vai e conta, ele fica apertado e fala assim, não, o negócio que Deus mandou eu fazer um negócio, eu não fui. E aí o pessoal do barco, o que fez? Jogou ele na água, né, para placar a fuga do Deus dele. É claro que isso é um símbolo, né, gente? Isso é um simbolismo, né. Por isso que eu falo que é mítico. E aí vem um grande peixe, né,
E antes que o Jonas afogue, o grande peixe devora o Jonas. Né? Claro que não existe essa possibilidade de alguém ser devorado por um peixe, nem se fosse uma baleia, né, gente? Porque, né, baleia come, né, um negócio chamado, como é que chama? O plâncton, né, que a baleia come, né? Então, assim, eu crio, né? Então, assim, a baleia não come o ser humano. Nenhum peixe tem capacidade de engolir uma pessoa e a pessoa ficar viva lá dentro do suco gasto da baleia, dentro do estômago do peixe, né? E sem se mastigar também, né? Porque isso foi engolido inteiro, né? Imagina que legal que ia ser. A pessoa ia morrer sufocada ou queimada pelo suco gástrico, ou triturada, ou sei lá o que, né? Porque ela não tem ar dentro do peixe, né? Então isso aí é um mito, tá, gente? Mas tem um símbolo disso aí. O que acontece? O Jonas, né, se arrepende e o peixe vomita o Jonas na praia. Onde que é a praia? A praia da cidade de Nínive. Para o Jonas ir lá pregar. E o Jonas vai e prega, a cidade se salva, aquela coisa toda, né? O que Jesus está... Aí, voltando, né? Eu crio isso mesmo, né? Aí Jesus voltando, né? O Jesus está trazendo aqui para o que Jesus fala para os fariseus. O que o Jonas fez? Ele fugiu do compromisso e tentou subverter a lei divina. Deus falou, né? Deus, a espiritualidade falou, vai lá para eles se arrependerem, porque eles também são filhos de Deus. O Jonas não quis. Ele fugiu, né? Então o que Jesus fala? O sinal de vocês é o sinal do Jonas. Vocês estão fugindo do compromisso, né? Vocês estão renegando aquilo que o mais alto está dizendo para vocês fazerem, né? Vocês vão ser engolidos pelo peixe. E vocês vão ser vomitados, e na hora que vocês vomitar, vocês vão ter que voltar para quem? Para mim. Né? É basicamente isso tipo de Jesus. Né? Para os fariseus e saduceus que eram letrados e que entendiam o simbolismo, a resposta de Jesus matou eles. Falou assim, né? Jesus falou assim, o sinal de vocês é do Jonas, vocês são Jonas. Né? A lição do Jonas é para vocês. Ela encaixa a realidade de vocês. Assim como Jonas, né, no livro que vocês estudam, vocês gostam tanto. Né? Assim como Jonas, vocês estão fugindo do compromisso espiritual assumido, vocês estão subvertendo aquilo que a espiritualidade e a consciência de vocês está dizendo para fazer, né? Que é o mais sério, e vocês estão, né, se perdendo. E aí o que acontece? Né? Deixando-os, se retirou. Olha que interessante, né? Jesus, eles calaram a boca, não questionaram mais nada e foram para casa. Jesus saiu, depois eles foram também. Por quê? Porque Jesus falou no nível de entendimento deles. Vocês veem que quando Jesus conversava com a multidão, com as pessoas simples, Jesus usava parábolas, Jesus contava historinhas para as pessoas entenderem, né, o que ele estava querendo dizer. Né? Com os fariseus, os doutores e os saduceus, então Jesus pega um texto poético, né, um texto do Evangelho, do Antigo Testamento, e Jesus trabalha aquele texto no nível de entendimento deles. Jesus não conta, não explica, não entra na história do Jonas. Não, Jesus joga... Eles já sabiam. Jesus estava falando para quem sabia. Quando Jesus puxa o Jonas, né, da gola da manga para poder contar, para poder utilizar como exemplo para aquelas pessoas, eles sabiam do que Jesus estava falando. Então eles não questionaram. Aquilo caiu uma luva. Cada um foi para casa meditar. Né? Talvez foi nesse momento, talvez com o José de Arimateia mudou de opinião. Talvez foi nesse momento que o Nicodemos mudou de opinião, né? Vai saber, talvez. Ou talvez eles já estavam meio balançados ali com as ideias do Cristo, e foi nesse momento que eles começaram, né, a acordar para quem era Jesus e aceitar, né? Talvez depois disso que o Nicodemos vai procurar Jesus de noite, né? Que tem também um simbolismo, né? A noite, ignorância, né? O Nicodemos assume que é ignorante para poder aprender com Jesus. Ele busca Jesus na noite, porque Jesus é o dia, a luz, o conhecimento, a informação. Né? Olha, tem uma série de símbolos dentro do fato real. Tá? Alguma questão, gente, que a gente está falando, né? Acaba que nos fazemos muitas vezes isso. O problema que volta inúmeras vezes até aprendemos. Sim, assim como Jonas, nós fugimos da nossa responsabilidade. A espiritual fala assim, Marcelo, sua responsabilidade é essa. Eu passo fora. Eu fujo. Mas eu não fui. Mas o que acontece? O Jonas, lembra que a gente estava falando da coisa do céu? Né? O Jonas estava carregando a consciência dele. Não adiantava o Jonas fugir de Israel, não adiantava o Jonas pegar um barco, cair dentro da barriga do peixe. A consciência do Jonas dizia para ele o seguinte, olha, você tem um compromisso que você não está cumprindo. A ordem do Senhor é o quê? Vai lá e prega para Nínive. Você não foi. Você está fugindo daquilo que é a sua necessidade. Você está fugindo daquilo que você precisa para se tornar uma pessoa melhor. Então o Jonas, ele carregava o inferno dele dentro da consciência.
Jesus faz essa analogia, o que Jesus está dizendo para os fariseus e doutores da lei? Vocês estão fugindo de mim. Vocês estão fugindo daquilo que vocês já sabem. Vocês não precisam de sinal. Vocês precisam modificar a vida de vocês, o que vocês não querem. Por isso, vocês estão atormentados espiritualmente. Por isso que vocês vêm até mim. Né? Porque pense bem, né? Se eles não, se Jesus significasse, por que eles iam se abalar? De onde que eles estavam? Lá de Jerusalém para ir atrás de Jesus. Porque Jesus incomodava. E aquele que incomoda tem alguma coisa ali por trás. Né? Então, se eles estavam incomodados com Jesus, porque Jesus mexia com eles de alguma forma, mesmo que eles não quisessem admitir. Né? Então, assim, o que incomoda atrai. Lembra quando o Paulo de Tarso vai lá na casa do caminho, ele encontra com o Estevão lá pregando, e ele fica indignado porque o Estevão não quer bater boca com ele, porque eles eram muito, né? Tinha esse negócio de ficar lá disputando ideia, né? O Paulo tem um determinado momento que ele fala assim, sempre o Cristo, onde eu vou tem esse Cristo, né? Por quê? Porque o Paulo estava buscando Jesus, mesmo que ele não quisesse, né? E ele encontra com Jesus, né? Por que será que Jesus chamava tantos gentios para perto de si? Porque para os que já sabem, não aplicam, não tem muito o que se faça. Mas os que não sabem nem aplicam, aí emerge o trabalho. A gente pode pensar nisso, apesar que não tinha tanto gentio perto de Jesus, não, tá? Quem vai lidar com os gentios são mais os apóstolos, tá? Jesus ele ficou sempre dentro da Judéia ali. Claro que tem uma ou outra situação que Jesus fazia questão de frisar muito, por exemplo, quando ele dá lá com um soldado romano, um gentio, né? Um detestado romano, né? Que ele fala que em Israel não tinha fé maior do que a dele. Imagina isso sendo escutado pelos judeus, gente. Né? Em Israel eu não vi ninguém que tem mais fé que esse cara aqui, o romano aqui, o opressor aqui, invasor aqui, tem mais fé que vocês todos. Né? A cananeia, né? Que vai pedir para Jesus curar a filha dela. Os samaritanos, que eram os judeus meio, né? O samaritano também era israelita, tá? Mas era um israelita de terceira classe. Era tipo assim, um israelita que deu errado, né? Os judeus consideravam eles assim, tá, gente? Não é que eles eram, tá? Mas eles eram mal vistos. Um romano, uma cananeia, ou né? Sírio-fenícia, tem a mulher sírio-fenícia, né? Que também acho que é a mesma cananeia, né? Eram considerados pior que cachorro, tá? Então, assim, Jesus ele vai investir no povo de Israel porque era um povo que estava mais preparado. Entretanto, ele não deixa de dar uma chegada nele. Ele fala assim, aqui, ó, tem mais fé fora do que aqui, ó. Né? O soldado romano aqui, ó, o opressor que vocês falam, ele tem mais fé, ó, o servo dele vai ser curado. Né? A moça que me pediu aqui, ó, pros cachorrinhos, né, falou que é igual cachorro, ela vai ser curada. Vocês não acreditam. Vocês sabem, ó, os judeus, né, o povo de Israel, né, não é só judeu, né, porque Israel é mais que judeu. Né? O povo de Israel tinha conhecimento, tinha informação espiritual, tinha os profetas, tinha espíritos iluminados encarnados entre eles. A maioria não quis. Então, quem está dentro não quer. Né? Jesus, muitas das parábolas de Jesus se referem a essa questão. Por exemplo, a parábola que ele faz do festim de casamento. Né? Que tem um casamento e o rei chama todo mundo, que é os convidados, ninguém quer ir. Né? Depois ele chama todo mundo que está na rua, né? Os mendigos, e chama todo mundo. O que isso quer dizer? Porque Jesus está falando para o povo de Israel. O rei é Deus. Os convidados são vocês não querem, ele vai chamar outros. Perderam. Vai correr atrás de prejuízo aí depois. Né? Então Jesus muitas vezes ele dá, né, essas dicas para o pessoal. Claro que quem era a maioria da população mais simples, né, estava distante dessas brigas religiosas. Mas imagina, os doutores da lei, os fariseus, né, eles tinham muita condição de entender o Evangelho. Tanto é que um doutor da lei entende o Evangelho, ele divulga o Evangelho para o planeta inteiro, que é o Paulo. Né? O Paulo era um doutor da lei, um fariseu, um cara instruído na lei de Moisés, muito mais do que os discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus praticamente só sabiam aquilo que eles aprendiam na sinagoga. Né? Então você imagina, quando um fariseu pegou o negócio pelo chifre e falou assim, nossa senhora, isso aqui é a verdade do universo. Né? O cara incendiou o planeta. Imagina se todos tivessem juntado com Jesus. Imagina se aquele povo todo lá que ficava só batendo boca lá, aceitasse o evangelho. Ia converter o planeta inteiro, gente. Isso pode estar só, claro que pode estar sendo um espírito diferenciado daquela média ali, né? Mas todos eles eram espíritos que tinham um certo nível de conhecimento, né? Você vai dizer que o Nicodemos era ignorante, né? Que os José de Maritéia eram tolo, né? Que o próprio Caifás é um idiota, não sabia nada não é, né? Que tantos outros que aparecem lá, né, contra os apóstolos lá, que não eram espíritos inteligentes e conhecedores das questões espirituais, eram, só que eles não quiseram. Né? Eles sabiam, mas não sentiam. Aí parava, o negócio ficava só aqui. Ó. Né? É muito comum isso, né? O conhecimento espiritual só chega e não desce.
né? Aí você não sente. Você sabe tudo, você entende tudo que Jesus está falando, mas é que não te toca em nada. Por quê? Porque aquilo é no movimento de intimidade. É um caso do fariseu do escriba. Quando o negócio desce e sai pelas mãos, aí muda. Foi o que aconteceu com o Paulo. Foi o que aconteceu com o Nicodemos. Foi o que aconteceu com José de Arimateia, em graus menores, né? Até por causa da questão da idade, eles eram muito mais velhos. O que aconteceu com Gamaliel. Né? Pegou o evangelho, o negócio... Né? Entrou... Não que o Gamaliel pega o evangelho. E aquilo entra na consciência dele, ele entende, ele começa a ler, que fala, isso aqui é a verdade do universo. Resolveu tudo. Tudo que a vida inteira eu estava querendo saber, que a gente debatia aqui nas escolas aqui, a resposta para tudo está aqui. Ó. Como é que eles não viram? Porque eles não quiseram. Né? Então desceu, o Gamaliel pega, né? Entra no entendimento dele, porque ele era um gênio, né? Ele era um sábio, né? Desce pro coração, ele sente aquilo ali, ele sente a vida do Cristo, né? E sai pelas mãos dele, ele começa a modificar né, tudo aqui que está à volta dele, já era um espírito iluminado. Né? Por isso que eu falo, né, voltando lá no Sêneca, se o evangelho chegasse no Sêneca, gente, o cara ia... Né, se ele tivesse pegado lá para ler o evangelho, né, sem preconceito, porque também tem aquela questão também, né, aquele negócio lá daquele povo lá, né, lá do deserto, lá da Judéia, lá, aquele povo lá ignorante lá, né, aquela maluquice daquele povo lá, sei lá o que é isso, quero nem saber disso, né, tinha muito isso, né, tinha muito preconceito acadêmico, tá, com o cristianismo, né, por causa da origem do cristianismo, por causa de Jesus também, né, Jesus era um carpinteiro. O seguidor do carpinteiro lá, até hoje tem espírito que fala isso na Renúncia Mediúnica, né? Vocês que ficam seguindo o carpinteiro aí como se fosse demérito Jesus ter sido um carpinteiro. Na época era, tá? Você pode ver que os grandes deuses e heróis eram reis, eram caras poderosos. Jesus era um carpinteiro. Né? Então você é seguidor do carpinteiro. Né? Então assim, que bom, né? Prefiro ser. Né? Mas assim, é interessante a gente pensar e a gente perceber essas coisas pra gente poder, né? Entender esse processo espiritual. Vamos ler mais um pedacinho aqui. Ora, os seus discípulos, tendo passado a outra margem do lago, tinham se esquecido de levar pão. Jesus disse-lhes. Jesus aproveitou a necessidade material, os discípulos não tinham levado comida, né? Estavam lá conversando sobre pão. Jesus vai trazer um conceito espiritual deles aqui, ó. Jesus disse-lhes: abri os olhos e guardai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Fermento, aquilo que faz crescer, né? Mas eles discorriam entre si dizendo: é que não trouxemos pão. Jesus fala assim: vocês têm que se guardar do fermento dos fariseus e dos saduceus, né? Jesus está falando uma coisa simbólica. Aí você fala: deve ser que esquecemos do pão mesmo de comer, né? Esquecemos o pão lá na sacola lá. Jesus está falando disso, né? Aí Jesus percebe a limitação dos discípulos, né? Ele já sabia, mas ele percebe, né? E ele vai lá explicar para eles, né? Conhecendo Jesus isso, disse: homens de pouca fé, por que estáis considerando convosco pelo motivo de não terdes pão? Né? Vocês estão doidos? Tipo assim, Jesus fala, né? Não estou falando de pão de comida não, gente. Né? Ainda não compreendeis, nem lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e quantos cestos de fragmentos recolhestes? Nem dos 7 pães para 4.000, e quantos cestos reconhecestes? Por que não compreendeis que não foi a respeito do pão que eu vos disse? Guardai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então compreenderam que não havia dito que se guardasse do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Olha só como é que os discípulos de Jesus estavam pensando no material. O que Jesus estava fazendo? Guardai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. O que ele está querendo dizer ali? Fariseus e saduceus sabem muito, fazem nada. Conhecem a verdade e falam a mentira. Né? Conhecem o que é certo e ensinam o que é errado. Né? Isso que Jesus está falando para eles. Ó, guardai desse fermento. Vocês estão aprendendo. Né? Jesus está falando para os cristãos do futuro, para a gente. Não vamos ser igual o fariseu. Porque o fariseu sabia. Só que ele não usava a favor dele. Né? Ele sabia a verdade, ensinava a mentira. Porque era mais cômodo para ele ensinar a mentira. Né? Então isso aí é para a gente fechar a nossa reflexão de hoje. Pessoal, né, alguém quer fazer alguma pergunta, alguma questão? Semana que vem nós vamos continuar, né? Nós vamos falar do Pedro semana que vem, né? Que é a confissão de Pedro, né? Que pelo menos está escrito no livro, na Bíblia Católica, né? É quando Pedro, né, fala: tu és o Cristo, filho de Deus vivo, né? Pedro, né,
tem uma revelação espiritual aí, né? Que vai falar sobre a identidade de Jesus, né? Do ponto de vista espiritual, é claro, né, gente? A identidade, né? Quem é Jesus no sentido material, e sim quem é Jesus no sentido da eternidade, né? Quem é o Cristo que vive em nós também, né? Porque todos nós somos potenciais Cristos, né? Então, assim, o Cristo está dentro de nós. Jesus é um Cristo, é um Espírito que chegou naquele estágio, né? E nós vamos estudar isso semana que vem, tá, gente? Alguém quer fazer alguma questão, alguma pergunta? Quer falar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Fique à vontade, por favor, né? Nós estamos chegando ao final do nosso estudo. Se ninguém tiver, né, nenhuma dúvida, nenhuma questão, né? Nós vamos estar interrompendo, né? Até para não gastar o tempo do pessoal, né? E da espiritualidade também, que está ajudando, né? Gente, amanhã, né, nós vamos ter o nosso tratamento espiritual. A gente vai fazer o tratamento espiritual, né? A gente sempre foca, né, dentro do tratamento. Nós vamos pedir para os companheiros que estão à beira do suicídio e pelos suicidas, tá, gente? Mas também, né, claro que isso não quer dizer que não vai ser para todo mundo que precisa, né? A gente fala isso porque normalmente a gente faz uma prece especial, a gente mentaliza, né? Então, para aqueles companheiros que estão lá em estados de depressão, aqueles companheiros que vocês sabem que suicidaram, né? Se vocês quiserem colocar os nomes lá pra gente lá, ou mandar em separado, né? Porque às vezes é complicado expor o nome, né? Ou colocar só na hora do tratamento, né? Também pode ser, né? Uma boa ideia, tá? E aí a gente vai fazer o tratamento amanhã às 8 da noite, né? Podem colocar o nome dos seus familiares, das pessoas que precisam de ajuda, né? Não quer dizer que uma coisa exclui a outra, tá, gente? É só porque, né, com os casos de suicídio que nós estamos tendo aí, nós vamos fazer uma prece especial por esses companheiros, né? Queria aproveitar, pedir, né, mais uma vez aí pelos nossos amigos que desencarnaram, né? Tantos companheiros que a gente conhece aí, que infelizmente, né, deixaram a vida aí através do suicídio, né? Que a espiritualidade possa envolvê-los e ajudá-los, porque eles precisam muito, né? Agradecemos para desfazer fariseus foram reencarnados depois como cristãos, com certeza. Muitos de nós fomos fariseus, pode ter certeza. Nossa senhora, eu tenho certeza que eu fui, né? Não gostava do Liel, né? Eu fui fariseu já também, né? Então nós temos lá, né? A maioria deles já está tudo iluminado, gente. Você acha que o cara aprendeu com Jesus lá, já está num nível evolutivo lá, né? O mais chato dos fariseus da época de Jesus já é expedir luz, meu filho. Isso aí, depois de 2000 anos, o cara já pegou o evangelho lá, né? Pode ter certeza que o Caifás, que o pessoal que crucificou Jesus, já está tudo iluminado lá, trabalhando pelo bem lá. Pode ficar tranquilo, né? Nós vamos chegar lá também. Se eles chegarem, nós também vamos, né, gente? Pessoal, a gente agradece a todos, pede ao Cristo que possa nos abençoar, nos dar luz, amor e entendimento, que possamos seguir em frente no aprendizado do bem e que possamos levar o nosso pensamento em prece por aqueles que precisam e por aqueles que estão como nós, necessitados de amor. Senhor, fica conosco hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Boa noite, meus amigos. Até amanhã, né, no nosso tratamento. Estaremos aqui às 8 da noite. Quem quiser participar vai ser muito, muito, muito bem-vindo. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.